Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Pessoal, boa noite, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim? Tá bom. Pessoal, boa noite. Agora eu estou com o áudio aí, né? Hoje, turma, da nossa agenda que a gente vai ter hoje, vai ser a correção da prova e vamos falar da unidade 3.3 do livro didático. Como eu mandei lá no WhatsApp, eu peço que vocês já separem papel, caneta, lápis e calculadora que vocês vão precisar, tá bom? Da nossa aula de hoje. Aqui é só os nossos avisos de todo início de aula, né? Falando que a nossa aula é toda quarta-feira, daqui das 19 até as 20h15, aqui pelo link do Teams. Lembrando que a nossa disciplina é uma disciplina blended, né? Ela tem um encontro só no primeiro horário aí. Peço aí para vocês deixarem o microfone no mudo. Quando necessário, peço que vocês falem aí, tá bom? Depois volto a deixar no mudo. Lembrando que nosso encontro também está sendo gravado, gente, e que posteriormente eu vou disponibilizar o link da aula gravada lá no portal AVA mesmo de vocês e no grupo do WhatsApp, tá bom? Deixa eu ver aqui. As pessoas, a gente já tem 12. Vocês estão me ouvindo, gente? Por favor? Só para dar sequência? Sim. Sim. Então, tá bom. Então, vamos lá, gente. Eu já disponibilizei para vocês, na parte da tarde agora, esse slide aqui com a correção da prova de vocês aí. No caso aqui, turma, eu vou passar bem brevemente sobre as questões para a gente dar foco no que realmente interessa, que são as unidades, tá bom? Que é, no caso, a unidade 3.3 do livro didático hoje aí nosso.
A questão 1, turma, ela falava sobre o foco da administração financeira dentro de cada fase, tá bom? Aí eu pedi para você classificar de acordo com o conceito ali de cada década, né? Pedi ali que fossem identificadas seis épocas, né? 6 tempos aí que foram vivenciados pela administração financeira, relembrando um pouco que a gente viu lá nos primeiros dias de aula, né? E a primeira unidade do livro didático. Iniciando aí, gente, o que vocês acharam da prova? Estava fácil, difícil? Tem alguma coisa que eu cobrei que eu não dei na matéria? Tava tranquilo. Estava tranquilo? Vocês conseguiram achar tudo? Tudo que tá cobrado na prova foi dado na matéria, né? Foi. Foi, né? Sim. Então, dando sequência então, gente, como eu falei com vocês, eu vou passar bem brevemente, tá? Se tiver alguma dúvida, aí a gente para na questão e discute, tá bom? Pode ser assim, combinado? Tá bom. Ok. Combinado? Então, a questão 1 aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, pode passar ela. Eu não tive. Não, né? Não. Então, tá bom. A questão 2, gente, era para falar sobre o papel do planejador financeiro dentro das organizações, né? Aqui no caso, a gente também encontra lá no livro didático de vocês, né? Quais são os papéis do planejador financeiro, que é uma função que um de vocês, todo mundo aí pode exercer, né? Futuramente dentro do mercado. Não é, então, o exceto aqui determina que para falar que não é a nossa responsabilidade quanto planejador financeiro. Uma das que não é a nossa responsabilidade é definir todo o planejamento estratégico da empresa. Definir todo o estratégico planejamento da empresa, gente, é responsabilidade, no caso do presidente da empresa, né? No caso, a gente cuida da área financeira, no máximo até o diretor financeiro. A gente não cuida, então, de todo o planejamento da empresa, tá bom? Então, por isso que ela está errada aqui, essa 2. Por isso que ela está o exceto. Então, é definir todo o planejamento estratégico da empresa. Isso é responsabilidade do presidente da empresa. A 3 aqui, eu peço que vocês façam também, né, a classificação conforme o conceito. Eu peço, no caso aqui, para vocês arrastarem, né, coloquei lá administração do passivo, administração de ativo, controle financeiro e o planejamento financeiro. Que você associe o termo ao conceito, né? No caso, ficou na minha realização da prova, né? Porque para cada um ficou em uma letra, né? O A, o B, o C e o D foi alternados. Ficou planejamento financeiro, controle financeiro, administração de ativo e administração de passivo, tá bom? Também, conforme eu falei com vocês, né? A base da prova foi as nossas aulas, os slides, mas também o livro didático de vocês aí, o portal, né? A questão 4 pedia para que vocês identificassem qual é o órgão, né, máximo do Sistema Financeiro Nacional. No caso, o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional é o Conselho Monetário Nacional, né? O CMN, que é composto lá pelo ministro hoje o superministro, né? Da Fazenda e da Casa Civil, que é o Paulo Guedes, com o Banco Central e também como é que fala, gente? Do secretário, né? Do secretário do primeiro escalão também do Ministério da Economia, como a gente também fez aquele quadro dentro de sala de aula, tá bom? Então, aqui, o órgão máximo, o maior órgão dentro do Sistema Financeiro Nacional é o Conselho Monetário Nacional aí. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, eu peço que vocês me interrompam, tá bom, gente? Aí eu vou passando pelas questões. Falando aqui, gente, também da classificação dos conceitos, eu pedi que vocês identificassem aqui o conceito com o termo, né? Aqui no caso, captam poupança e aplicações e viabilizam operações de crédito normalmente para curto prazo, são bancos comerciais. Dedicam-se a operações mais complexas com maior prazo, são bancos de envolvimento e desenvolvimento. Fazem operações de leasing, bens e produção, isso daí são sociedade de arrendamento mercantil, fazem intermediação entre investidores e empresas por meio da colocação de títulos de empresas do governo, são as sociedades corretoras de títulos e valores imobiliários. Aqui também pedi para fazer a classificação, também retirado do nosso livro didático lá.
Aqui no caso, eu pedi que vocês fizessem a confirmação se a frase anterior era falsa ou verdadeira, né? Toda decisão financeira é fundamentada nos resultados operacionais apurados pela empresa. Isso quer dizer que é por meio do desempenho operacional que se define a viabilidade econômica de um negócio, ou de um projeto, ou de um empreendimento. No caso, isso daqui a frase é verdadeira, né? Porque realmente é a partir do desempenho operacional, através do resultado operacional, que a gente define a viabilidade, se é viável ou não, se a gente vai ou não realizar aquele empreendimento, ou projeto, ou negócio, tá bom? Então, essa frase é verdadeira. Aqui, eu estava no slide, né, essa classificação de risco econômico e risco financeiro. Eu pedi que vocês classificassem aqui, de acordo com o conceito, qual era o termo que ele estava retratando, se era o risco econômico, mercadológico, se era o risco estrutural, né? No caso, são o risco econômico, também chamado de risco operacional do negócio, e também o risco financeiro, que é o risco associado às decisões financeiras, ou seja, a capacidade da empresa de honrar os compromissos financeiros assumidos, tá? A8 aqui, gente, através dele é possível quantificar o retorno gerado pelas decisões de investimento. No caso, a gente está falando de resultado operacional, ela vai direto com aquela frase de falso e verdadeiro, né? Se aquela frase de falso e verdadeiro fosse falsa, então aqui também a 8, ela não seria resultado operacional, né? Uma está ligada à outra, então uma ajudaria a responder a outra, né? Se a gente tivesse ligado aí os pontos, aquela primeira de questão de falso e verdadeiro, ela está vinculada a essa questão 8 aqui. Pessoal, estou indo rápido, dúvidas? Não, tá indo legal. Tá legal? Tá. Como eu falei com você, gente, como você já tem esses slides também, tá? Eu só estou dando uma passada. Quem tiver dúvida em alguma questão, me fala. Aqui, gente, quais são os demonstrativos, né, que são obrigatórios da publicação por empresas de capitais SA? Ó, relatório da administração é obrigatório, nota explicativa é obrigatório, parecer de auditores são obrigatório, balanço patrimonial é obrigatório. Agora, a única que não é a carta aberta aos acionistas, tá? Carta aberta aos acionistas, gente, é uma carta que é direcionada aos acionistas explicando por que determinadas decisões da empresa foi tomadas. Ela pode ou não ser publicada, tá bom? Isso fica aí a critério da direção da administração geral da empresa, tá? Aí, se a administração geral quiser publicar essa carta, ele vai publicar. Agora, se não quiser, não precisa fazer essa publicação. A 10 aqui, eu peço que vocês classifiquem, de acordo com as contas, se é uma conta de ativo, de passivo ou patrimônio líquido. No caso aqui, contas a receber, duplicatas a receber, isso é conta do ativo, né? Contas a pagar fornecedores, impostos, é conta do passivo, uma obrigação, né? Capital social, lucros retidos e prejuízos, isso daí é uma conta do patrimônio líquido, né? Vamos lá, acho que aqui que começa alguns pontos, né? Aqui no caso, eu peço para que vocês calculem, gente, o índice de liquidez corrente. Lembrando aí como vocês estavam podendo consultar o material, né? Consulta livre, eu não coloquei as fórmulas, né? Eu só pedi que colocassem os resultados aí. No caso, aqui o resultado do índice de liquidez corrente deu 4,375, tá bom? Esse é o resultado aqui da 11. Dividindo, então, ativo circulante por passivo circulante, vai dar 4,375. Teria que somar os itens do ativo circulante, que é caixa, banco, duplicatas a receber e estoque, e dividir pelo passivo circulante, que é fornecedores, contas a pagar, empréstimo a pagar e imposto a recolher. Teria que somá-los e dividir um pelo outro. A 12 aqui, eu peço que vocês calculem o índice de liquidez seca. Ele é muito parecido com o cálculo anterior, só tem um porém, né? Ele desconsidera, no caso, o estoque do ativo circulante. Vamos somar também o ativo circulante, mas tirando o estoque, e vamos também somar o passivo, considerando todas as contas e fazendo a divisão do ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Chegamos a um valor de 4,0625, né? Seria R$ 4,06 mais essa dízima aí de 25 nem milésimos centavos, né? Vamos dizer assim, tá bom?
Aqui, novamente, né, eu peço que vocês façam uma associação do termo com a sua definição, com o seu conceito. No caso, avalie a evolução dos vários itens das demonstrações financeiras em séries temporais. Isso é análise horizontal. Dá uma ideia de representatividade ou importância de um determinado item ao seu subgrupo. Isso é análise vertical. São complementares, juntas, permitem que se observe alteração na estrutura de demonstrações financeiras. Isso é análise vertical e análise horizontal. Elas são complementares uma à outra e juntas elas permitem que se observe as alterações da estrutura das demonstrações financeiras, né? Aqui eu peço que, além, né, que vocês me informem que, além das análises horizontal e vertical, qual é outro tipo de análise que tem que ser feita, né, em conjunto com elas. No caso, é a análise setorial. A gente faz a análise dos indicadores, mas também a gente tem que fazer a análise setorial, que é entender, né, o que está acontecendo dentro daquele setor, daquela economia, para ver se aquilo tem influência nos cálculos e resultados que a gente chegou. Isso também está lá no livro didático de vocês. Aqui no caso, eu peço que vocês calculem o giro de estoque e o prazo médio de estocagem, né? Também, como falei anteriormente, eu não passei as fórmulas, porque vocês tinham ampla consulta, né? Vocês poderiam consultar o caderno, o livro didático de vocês. Então, eu passei os valores aqui para que vocês calculassem. No caso, a resposta correta aqui seria 25 para o giro de estoque, 25 dias, e 25 vezes, né, perdão, o estoque girou 25 vezes, e o prazo médio de estocagem dava de 14,4 dias aí. Aqui no caso, eu estou pedindo que vocês calculem o prazo médio de recebimento e o prazo médio de pagamento. Com as informações repassadas aqui, a primeira foi para calcular o prazo médio de recebimento, com, né, o contas a receber do cliente médio da Faculdade Pitágoras é de 7 mil, uma vez que suas vendas anuais totalizam 56 mil. E os fornecedores, na letra B, a média era de pagamento de 12 mil, e sendo que as compras anuais totais geravam em torno de 40 mil. Fazendo os cálculos, né, conforme eu falei, eu não dei a fórmula, que vocês poderiam consultar, mas conforme a alternativa correta, seria de 45 dias para o prazo médio de recebimento e 108 dias para o prazo médio de pagamento. Aqui eu pedi que vocês calculassem a relação de capital de terceiro sobre o capital próprio e a relação de capital próprio sobre o passivo total. A gente, então, tinha um passivo circulante de 45 mil, um passivo não circulante de 9 e um patrimônio líquido de 32. Os cálculos chegou, então, de 1,6875 para a relação de capital de terceiros sobre capital próprio, e a relação de capital de terceiros sobre o passivo total chegou de 0,62790. Tá? Essa daqui seria a resposta correta. Aqui, né, eu peço que vocês identifiquem qual é o indicador que relaciona o lucro líquido com o ativo total. O indicador que relaciona o lucro líquido com o ativo total é o ROA, né? Ele vai verificar ali, então, o retorno do investimento total feito pela empresa. Quando eu relaciono, gente, o lucro líquido com o patrimônio líquido, é o ROI, não o ROA, tá? Então, a resposta correta aqui seria o ROA. Aqui também eu peço que você faça associação do conceito com o termo, né, a definição dele. É calculada dividindo o lucro bruto pela receita de vendas, isso é margem de lucro bruto. É calculada dividindo o lucro operacional pela receita de vendas, isso é margem de lucro operacional. É calculado dividindo o lucro líquido pela margem de lucro líquido, então ela é a lucro líquido, né? É calculado dividindo o lucro líquido pelo ativo total, isso é o ROA, como a gente falou anteriormente. É calculado dividindo o lucro líquido pelo patrimônio líquido, isso é o ROI. É calculado dividindo o preço de mercado por ação ordinária pelo lucro por ação. Isso é o preço por lucro, né? O PL aí. P/L. E por fim aqui, gente, é uma afirmação, né, que é feita sobre o sistema DuPont, que ele permite, né, a gente remontar e entender como que cada um dos indicadores contribuiu para a formação de valor e geração de valor para a empresa. Fala sobre a questão tanto do ROA quanto do ROI.
No caso, a afirmação que a gente fez é verdadeira, porque ela realmente ela demonstra aquilo que o sistema do Ponte ele propõe a fazer. Pessoal, dúvidas aí na prova? Algum ponto? Não. Não? Então tá bom. Então vamos lá, gente. Deixa eu só te fazer um print aqui, os alunos que já estão presentes. Ok, tá sem áudio. Só um minutinho só, gente, só para fazer um print aqui. Pessoal, vamos lá. A gente vai falar, na verdade, sobre a seção 3.2, né? A gente vai falar sobre o desenvolvimento da projeção de necessidade de caixa das empresas. No caso, gente, a gente vai falar sobre a construção do orçamento e do fluxo de caixa das empresas, tá bom? Como a gente vai fazer isso, tá, turma? No caso, a gente vai fazer isso de uma forma mais prática. Aqui, eu estou propondo para vocês que vocês vão se tornar os gestores financeiros da Rosa e Azul, tá bom? No caso, ela está passando uma série de informações para a gente, que a gente vai interpretar e vai montar o orçamento de caixa para os meses de maio, junho e julho. Ou seja, a gente está no mês de abril, no caso, a gente está montando as informações para o mês que vem, de maio, de junho e de julho. Turma, qual é, né, o mecanismo mais fácil para que a gente faça esse tipo de controles aí dentro da empresa? Eu gosto muito, gente, de utilizar o Excel, tá bom? Eu vou fazer aqui com vocês, principalmente utilizando o Excel, e depois eu vou disponibilizar esse Excel para vocês, assim como eu tenho feito com os outros exercícios, tá? Hoje nas empresas aí, né, o que a gente mais utiliza são sistemas integrados, ERPs, mas com o suporte também dessas planilhas eletrônicas aí, para que a gente auxilie nos cálculos, né? Fique mais simples e mais fácil aí para a gente calcular o dia a dia. Então vamos lá. Vocês estão conseguindo ver minha tela, gente? Sim. Sim? Então tá bom. Sim. Primeiro aqui que eu vou mostrar para você, gente, esse daqui é o fluxo de caixa, tá bom, gente? Esse daqui é a composição e estrutura de um fluxo de caixa. Aqui, no seu lado esquerdo da tela de vocês, vocês vão ver que são os elementos de caixa, que a gente chama de contas. Recebimentos totais, desembolso totais, fluxo de caixa líquido, que é uma fórmula. Quando eu pego o recebimento total e eu subtraio, eu retiro os desembolsos totais, gente, eu chego ao valor do fluxo de caixa líquido, ou seja, recebimento total menos o desembolso total, isso me dá o fluxo de caixa líquido. Aí, só que o fluxo de caixa, gente, a gente tem que lembrar que como acontece na nossa vida, existe um saldo que a gente carrega de outros exercícios ou de outras competências. Por exemplo, quando vai chegar no fim de abril agora, eu vou terminar na minha conta com R$ 100. Quando eu for para o mês de maio, que eu vou receber meu salário novamente, eu vou pegar o salário e vou somar os R$ 100 que eu já fiquei com o mês de abril, né? Que foi o saldo final de abril, vou somá-los, só que aí vai ter as despesas que vão ocorrer no mês de maio. Para pagar essas despesas, eu posso usar os R$ 100 que sobrou do mês de abril, tá bom? Então, no caso aqui, mais o saldo inicial, é porque eu vou ter, então, o saldo do mês anterior. Só que tem um detalhe, tá, gente? Pode ser que você fique negativo, fique devendo. Pode ser que esse saldo inicial de caixa aqui, ele seja negativo ou positivo, tá bom? Então, quando eu somo, então, o fluxo de caixa líquido, que é a diferença do recebimento menos desembolso,
vai me dar, então, o saldo aqui do fluxo de caixa líquido. Quando eu somo ele mais o saldo inicial do mês, que é o saldo final do mês anterior, eu tenho o saldo de caixa final do mês, corrente, tá bom? Só que aí eu também posso, gente, trazer por segurança aquilo que a gente chama de saldo de caixa mínimo. O que é esse saldo de caixa mínimo? É um valor que a gente reserva para caso aconteça, por exemplo, algum imprevisto. No caso, eu vou guardar, por exemplo, esses R$ 100 de um mês para o outro, porque pode ser que mês que vem eu precise, né, no início do mês, pagar alguma conta emergencial, eu posso ter que colocar gasolina no meu carro, na minha moto, eu posso ter que comprar um remédio. Aí, se isso acontecer no início do mês, antes de eu receber salário, e eu não tiver essa reserva financeira, pode ser que alguma coisa pior, né, aconteça devido a não ter me resguardado e ter essa margem, essa gordura aí de reserva financeira, tá bom? Então, a gente também considera que esse saldo mínimo é um saldo necessário para que a gente faça, né, a nossa gestão aí de contingência, de emergência. No caso, gente, toda vez que eu preciso, tá? Toda vez que eu preciso de dinheiro, eu vou ter que buscar financiamento. Lembrando que a empresa, ela não tem, tá, turma, essa possibilidade de passar com saldo negativo. Ela não tem como. Se ela está com saldo negativo, na verdade não é um saldo negativo. Ela deve estar usando o limite do cheque especial. Se ela está usando o limite do cheque especial, a conta dela está negativa, mas isso na verdade representa uma dívida, né? Ela vai ter que pagar em algum momento esse valor de novo ao banco, ela vai ter que repor. Então, isso daí é um financiamento necessário. Agora, também pode acontecer o caso, para que a gente seja eficiente, né? Vamos supor que no final do mês a gente esteja sobrando, ao invés de ser R$ 100, tenha sobrado R$ 1.000. Ou seja, poxa, eu faço uma análise e faço, poxa, eu não vou precisar desses R$ 1.000 no mês que vem. Está me sobrando dinheiro, né, efetivamente. Eu posso, então, aplicar esse valor. Eu posso ganhar dinheiro, né, com esse dinheiro que ficaria inicialmente parado, tá bom? Pessoal, vocês entenderam esse conceito aqui? Sim. Sim. Tá? Daqui a pouco a gente vai fazer um exercício aplicado, tá, gente? Aí vou explicar os conceitos primeiros do fluxo de caixa. Então, esse é o fluxo de caixa, tá bom? Para se fazer o fluxo de caixa, gente, como a gente vai fazê-lo? Primeiro, você precisa fazer dois controles paralelos. Você precisa fazer o controle de contas a receber. O controle de contas a receber, gente, é esse cronograma aqui, tá bom? O que ele tem aqui? Ele tem os elementos, suas contas. Por exemplo, o que você recebeu de venda à vista, o que você vai estar no seu CAR, contas a receber, né? Você vai receber não agora, só daqui a algum tempo. No caso, daqui a 30 dias, daqui a 60 dias. Se a empresa tivesse, gente, mais prazo, né? Se ela recebesse 90, 120 dias, eu teria que abrir aqui. Esse leque aqui é aberto de 30 em 30 dias, tá? A 30 dias, 60 dias, 90 dias, 120 dias, 150 dias, 180 dias, tá bom? Se tivesse aqui, no caso, a gente abriria. E aqui na horizontal fica dispostos os meses de março, abril, maio, junho e julho, tá bom? Aqui, então, o controle de contas a receber, ele funciona, na verdade, como uma sinalização, primeiro, para saber o quanto que a gente vai receber em cada mês, daquilo que a gente já vendeu ou daquilo que a gente está projetando vender, e também serve como referência para a gente saber se o nosso cliente ele está ou não com inadimplência. Inadimplência, gente, é o cliente que assumiu o compromisso de pagar um título numa data, mas só que ele não honra esse compromisso, né? Aqui também a gente consegue controlar e cobrar o cliente para ver se ele está pagando ou não. A gente consegue aplicar o que a gente chama de régua de cobrança. Régua de cobrança é você acompanhar, né, antes do vencimento e depois do vencimento do título, se o cliente ele está ou não honrando o compromisso de pagamento daquele título, tá bom? Mais para frente a gente vai entrar nessa questão de régua de cobrança. E o outro controle que a gente tem que fazer junto com o fluxo de caixa, gente, é também o controle de contas a pagar.
O primeiro é o contas a receber e o segundo aqui é o contas a pagar. O contas a pagar, gente, ele vai cuidar de todos os pagamentos feitos pela empresa. No caso, o que foi pagamento à vista. Aqui eu coloquei algumas contas, tá, gente? Mas pode ser que tenha mais. Se você quiser abrir isso daqui em mais linhas, né? Você tem toda a liberdade de fazer, tá? Isso vai de acordo com cada empresa aqui. Por exemplo, eu coloquei aqui compras à vista, que são pagamentos à vistos, pagamento de aluguel, folha de pagamento, pagamento de dividendos, pagamento de empréstimos, compra de ativo imobilizado, pagamento de imposto. Quando a gente colocar aqui, gente, conforme foi a política, tanto de recebimento quanto a política de compras da empresa, a gente vai fazer o fluxo de caixa para saber se a empresa, por exemplo, no mês de maio, ela vai ter sobra ou vai ter necessidade de captação de recursos, tá bom? Esse é o intuito, então, da gente montar o fluxo de caixa, para a gente já ter uma noção do que vai acontecer nos meses subsequentes aí do que vão vir, né? E hoje, inclusive, o fluxo de caixa ele se torna muito importante, principalmente nesse momento de crise, né? Nesse momento de pandemia, isolamento social, as empresas mais do que nunca elas precisam fazer e acompanhar seu fluxo de caixa para conseguir equilibrar suas contas, né? E elas possuir recursos para pagar, né? E honrar seus compromissos aí para não ficar pagando muito juros ou chegar efetivamente a quebrar a empresa. Pessoal, dúvidas aqui? Não. Não? Não. Não. Tranquilo, né? Então tá bom. Uma pergunta, vocês estão conseguindo acompanhar o livro didático, gente, lá de vocês, o portal? Como é que tá isso? O acesso está tranquilo. Tá tranquilo? Não, mas assim, vocês estão fazendo as atividades do portal, a aula no portal, no AVA? Vocês estão fazendo? Tá tranquilo? Sim. Sim, né? Então tá bom. Então vamos lá, gente. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai pegar tanto o fluxo de caixa, quanto contas a receber e quanto contas a pagar, e a gente vai fazer um exercício prático. Conforme eu falei com você, gente, a melhor forma de fazer esse exercício prático é no Excel. Vocês estão vendo o Excel aí na tela de vocês? Sim. 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 Sim, né? O que acontece então, gente? Eu vou usar aqui o Excel. Quando eu acabar de fazer esse exercício, eu vou mandar para vocês, tá? Eu não mandei antes, gente, eu nem montei antes, para vocês verem o passo a passo de como eu estou montando, tá bom? Aí, no caso, lembrando que a aula está sendo gravada e que caso vocês também queiram depois visualizar conforme eu montei, eu vou aí também fazer essa sugestão, tá bom, gente? Não vejam só uma vez, tá? Depois vejam com calma esse passo a passo aqui. Se tiver com dúvida, também me perguntem. Oi? O quê? Desculpa. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu tô. Ah, tá. Sim. Então, posso continuar Sim. então, né? Então tá, gente. Conforme eu falei com vocês, eu vou montar o exercício passo a passo. Eu peço então que vocês observem, façam suas anotações aí no caderno que eu pedi para vocês. E vai ter um exercício ainda hoje que eu quero que vocês façam da mesma forma, só que vocês vão fazer no caderno, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu vou voltar aqui nos slides e vamos lá. O nosso exercício prático, gente, é esse daqui, tá bom? Vamos lá. A empresa Rosa e Azul teve vendas de 2.000 em março e 2.300 em abril. As vendas previstas para o mês de maio, junho e julho são de 2.500, 2.300 e 2.800, respectivamente. A empresa apresenta um saldo de caixa de R$ 500 em 1º de maio e deseja manter esse valor como saldo mínimo. Ou seja, a política de saldo mínimo da empresa aqui, gente, é sempre finalizar todos os meses com no mínimo R$ 500 para abrir o mês seguinte com R$ 500. Lembrando, gente, saldo final de um mês é o saldo de abertura do outro mês, tá bom? Se eu fechei com R$ 100 em abril, no dia 1º de maio, na minha conta vai ter R$ 100. E assim, sucessivamente, né? Se eu fechar maio com 200, em junho vai ter R$ 200 lá na minha conta, tá bom? Então,
O que essa informação aqui quer dizer, gente? Eu preciso, então, montar os 3 demonstrativos. O fluxo de caixa, preciso montar o controle de contas a receber e o controle de contas a pagar. Lembrando que, obrigatoriamente, para montar o fluxo de caixa, gente, eu tenho que montar o contas a receber e o contas a pagar. O que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou voltar aqui na tela anterior e vou buscar aqui, por exemplo, e vou montar aqui, olha. Vamos lá. Vou montar aqui rapidinho o contas a receber no Excel. Vou pegar aqui. Vou colocar aqui. Contas. Vocês estão conseguindo me acompanhar aí, gente? Sim. Estou aqui então, tá, gente? Eu dei preferência, tá, gente? Eu nem montei a tabela no Excel para vocês verem eu montando ela passo a passo, tá bom? Ok. Eu fiz questão de montar aqui para vocês observarem como é que eu estou montando ela aqui no Excel passo a passo. Então, aqui, ó, o primeiro controle que eu tenho que fazer, gente, é o controle de contas a receber. Ele vai controlar tudo que a empresa tem de receita, de recebimento, de entrada, tá bom? No caso aqui, ó, eu vou colocar a projeção de vendas. A projeção de venda, gente, ela tem que vir porque a gente tem uma política de recebimento. Quando eu falo, por exemplo, que eu vou vender 80 mil em maio, não significa que vai entrar 80 mil no meu caixa, no meu banco. Pode ser, por exemplo, que desses 80 mil, 20% vai entrar à vista, 30% daqui 30 dias, 40% daqui 60 e 10% daqui 90 dias. Isso vai depender de como a empresa vende aí, tá? Para os seus clientes. Então, projeção de vendas. Vou colocar aqui, vou colocar o mês de março, abril, maio, junho, julho. Então, e vou fazer aqui o que eu vou projetar. Então, dando sequência, vendas à vista. No caso, recebimento do contas a receber. Eu vou colocar aqui. Gente, recebimento do contas a receber, porque eu vou receber ele só em outro mês, tá? Não vai ser dentro do mês que a gente está calculando, não. Ele vai ser recebido aí para os próximos meses subsequentes. No caso, por exemplo, vendi ele em março, né? Não significa que eu vou receber em março. Posso receber em abril, em maio, junho, julho e assim sucessivamente. Então, aqui vou colocar a 30 dias, significa que valores que eu vou receber aqui a 30 dias, a 60 dias, a 90 dias, e vou colocar aqui a 120 dias também. E vou colocar também outros recebimentos. Outros recebimentos, gente, é porque nem tudo vem da atividade principal da empresa. Quando eu falo contas a receber, dentro do contas a receber, só pode entrar aquilo que é venda do produto fim da empresa. Por exemplo, eu sou uma empresa que vende biscoito. Tudo que eu vender para os meus clientes conforme biscoito, isso vai entrar em contas a receber se eles não me pagarem à vista. Mas se eu tiver um carro e esse carro já tiver, né, no fim da sua vida útil e eu quiser vender esse carro, eu vendo para uma pessoa física, ele parcelado, a pessoa física pode até me pagar parcelado, só que isso não vai entrar no meu contas a receber, tá, gente? Isso entra como receita não operacional, isso entra como outros recebimentos, tá bom? Pessoal, vocês estão conseguindo me acompanhar aqui? Sim. Sim, né? Sim. Então, aqui vocês estão vendo que eu só estou replicando a tabela, né? Uhum.
total de recebimentos. Então, aqui também eu vou fazer uma cor diferente, colocar aqui. O que eu vou fazer aqui, gente? Eu simplesmente vou somar, tá? O que vai ser o total de recebimentos do mês de março? Vai ser o que eu realizei de venda à vista, mais o que eu recebi em 30 dias, mais o que eu vou receber em 60 dias, mais o que eu vou receber aqui em 90, mais o que eu vou receber em 120, mais os outros recebimentos. O porquê isso aqui, tá, gente? É porque, partindo dessa premissa, que eu estou recebendo caixa, tá, gente? É o que eu recebi no banco no mês de março. Aqui só vai entrar o que, de fato, a gente vai receber no banco dentro do próprio mês. Se for contas a receber, tem que ser dentro do que vai receber dentro do mês mesmo no banco, tá bom? No caso aqui, eu vou puxar a fórmula, única e exclusivamente. E agora eu vou voltar, gente. Eu vou voltar lá e a gente vai buscar informação. Olha aqui, ó. Vamos voltar agora aqui no exercício e vamos ler de novo. Olha, a empresa Rosa e Azul teve vendas de 2.000 em março, então esses 2.000 aqui vai vir projeção de vendas, tá vendo? Ela teve uma venda de 2.000 em março e teve uma venda de 2.300 em abril. 2.300 em abril. Agora, em maio, gente, ela projeta vender 2.500. Eu vou colocar aqui em maio 2.500. E ela, em junho, ela pretende vender 2.300. Vou colocar aqui 2.300. Opa, 2.300. Em julho, ela pretende vender aqui, gente, do 2.800 e coloco aqui, tá bom? Então, essa primeira informação aqui, eu já estou montando do contas a receber, tá bom? Aí vamos lá, dando sequência. A empresa apresenta um saldo de caixa de R$500. Essa informação ainda não vou usar, tá, gente? Eu vou guardar ela para usar daqui a pouquinho. E que é o valor que ela também deseja ter como saldo mínimo. Vamos fazer agora as considerações aqui sobre cada item. Olha, a empresa faz 20% das vendas à vista e 60% são recebidos no mês seguinte. E os demais 20% são recebidos 2 meses depois das vendas. Então, vamos voltar aqui, ó, e vamos lá, 20% das vendas que ela faz dentro do mês, ela recebe à vista. Então, aqui, ó, 20%, eu vou colocar aqui 20%, são à vistas, 60% são recebidos no mês seguinte dá 30 dias, 60%, e, né, 20%, gente, é recebido depois de 2 meses. Ou seja, se eu fiz a venda em março, eu vou receber a venda, os outros 20% só em maio. Então, daqui 60 dias, mais 20%. Com essa informação aqui, gente, eu vou colocar agora o quanto que eu vou receber aqui no Contas a Receber. Eu sei que no mês de março aqui, quando eu vendi R$2.000, na verdade, desses 2.000, eu vou pegar aqui os 2.000, vezes os 20% que é à vista, vai dar R$400. Significa, então, que eu vendi em março 2.000. Só que quanto que eu recebi de fato de R$2.000 em caixa? Quanto que eu recebi em mão? Entrou na empresa? Entrou R$400. Só que aí o cliente ainda tem a me pagar R$1.600. Ele vai me pagar esses R$1.600 em 30 e 60 dias. Então, significa que daqui 30 dias, pensando que a gente está em março, ele vai me pagar agora em abril. Abril, ele vai me pagar R$2.000, vai me pagar 60% desse valor, ok? E em maio, gente, que dá 60 dias, ele vai me pagar os outros 20%. Vocês entenderam aqui, gente? Não. Mais ou Vamos menos. lá. Em março, quanto que vocês venderam, gente? 2.000. 2.000. 2.000. A política da empresa é receber à vista 30 e 60 dias, tá bom? Ela parcela como se fosse 3 vezes, tá bom? Mas sendo que a primeira parcela é à vista. Como que ela colocou o valor de recebimento? O cliente fez uma compra de R$2.000. Ela falou, ó, 20% desse valor você me paga agora, que dá R$400. Daqui 30 dias você vai me pagar 60% desse valor, que dá 1.200, ok?
e daqui 60 dias você vai me pagar mais R$ 400 para fechar o valor que você comprou de mim. Entenderam aí agora, gente? Sim. Ok? Todo mundo? Ok. Ok? Então, aqui só foi a forma que eu estou financiando para o meu cliente. E aí, gente, essa é a política geral da empresa. Ela sempre vai vender desse jeito. Ela vai vender de 3 vezes, uma à vista, 1,30 e 1,60. Só que ao invés de dividir 3 vezes igual, ela está fazendo de forma desproporcional. A primeira parcela ela vai receber 20% do valor, na segunda, daqui a 30 dias, ela vai receber 60%, e na última parcela, que aqui é 60 dias, ela vai receber 20%, tá bom? Agora vamos lá para o mês de abril, então, gente. O mês de abril, a loja vendeu R$ 2.300. Só que como que esse dinheiro vai entrar na loja, né? Como que ela vai entrar na empresa? Vai entrar 20% desse valor à vista. Daqui 60 dias vai entrar 60% desse valor. Então, vezes aqui, vezes 60%. E daqui a 60 dias vai entrar 20% desse valor. Pessoal, vocês estão vendo que eu só estou abrindo o valor conforme eu vou receber ele por parcela? Uhum. Tá bom? Eu só estou abrindo aqui o valor por parcela que eu estou recebendo. O mês de maio, gente, isso é uma projeção, está projetado que eu vou vender aí R$ 2.500. Se eu vou vender R$ 2.500, como eu vou receber aqui? Mesma forma, vou pegar 2.500 vezes 20% para saber o quanto que representa. Daqui a 60 dias, eu vou pegar esse cara aqui, 2.500 vezes os 60%. Em 60 dias, 2.500 vezes 20%. Então, aí o mês de maio, que eu vou vender 2.500, eu vou receber R$ 500 à vista. No mês de junho, eu vou receber R$ 1.500 desse valor. E depois, no mês de julho, eu vou receber mais R$ 500. O mês de julho, gente, vai ser a mesma coisa. Eu vou pegar aqui 2.300 vezes 20%. Daqui 30 dias, vou pegar esse cara aqui, 2.300 vezes 60%. E vou pegar aqui igual 2.300 vezes esse 20% aqui. No caso dos 2.800, gente, eu vou fazer a mesma coisa. 2.800 que é a venda do mês de julho, vezes os 20%, igual 2.800 vezes 60% aqui. E aqui, 2.800 vezes os 20%. Gente, vocês viram que o exercício pediu para a gente projetar somente o mês de maio, junho e julho, né? Então, é o que eu vou projetar, tá, gente? Eu não vou abrir o mês de agosto, setembro, outubro aqui, não. Mas caso fosse feito na empresa, gente, vocês poderiam abrir isso daqui infinitamente, né? Eu poderia colocar aqui todos os meses do ano, passar para o ano que vem, e aí fica a critério de cada um, tá bom? No caso aqui, só... fazer aqui e vou dar ênfase no mês que a gente vai, de fato, fazer. Então, o mês da nossa projeção vai ser o mês de maio, junho e julho. Pessoal, o quanto que essa empresa vai receber no mês de maio? O Fábio, tem como você ampliar a sua tela? 2.280? Isso mesmo. Eu vou ampliar aqui. Tá melhor agora? Melhorou. Tá? Então, no mês de maio, a empresa vai... Mas significa, gente, olha que coisa interessante. O quanto que essa empresa projeta vender, gente, no mês de maio? Quanto que ela está projetando vender no mês de maio? Turma, quanto que essa empresa está projetando vender no mês de maio? 2.500. 2.500. Mas vai receber, gente, vai receber no banco, financeiramente falando, 2.280.
Tá bom? Essa é a diferença, tá, gente? Lembrar que quando uma empresa ela vende, ela faz aquilo que a gente chama de regime de competência. Por exemplo, se ela vendeu 2.500, ela tem que registrar na contabilidade 2.500. Mas para fins de gestão financeira, o que a gente chama de caixa, né, regime de caixa, a gente só registra aquilo que entra no banco. Significa que a empresa ela só vai ter disponível para pagar 2.280. Se ela tiver nas suas contas um valor maior do que 2.280, gente, ela não vai conseguir pagar, tá bom? Ela vai ter que buscar recurso aí no mercado. Então, vamos voltar lá no exercício. Então, a gente montou a primeira linha lá, que é a linha A, né? Vamos voltar lá no exercício e vamos continuar lendo. Aqui, gente, na linha B, a empresa recebe outros rendimentos de R$ 800 a cada mês. Significa, então, que, gente, que ela recebe outros rendimentos. Se são outros rendimentos, significa que não é da atividade fim dela. Significa que deve ser de algum outro investimento que os sócios fez. Então, eu vou voltar aqui em outros recebimentos e colocar aqui 800, 800, 800, 800 e 800. Vocês observaram que eu estou fazendo exercício conforme tá me dando a descrição lá, gente? Vocês estão observando? Sim. Sim? Então tá bom. Então, eu vou continuar, né? Olha aqui. Aqui, ó, as compras atuais esperadas da empresa totais feitas à vista são de R$ 1.000, 900 e 1.100, respectivamente, nos meses de maio a junho. O que eu tenho que fazer aqui, então, gente? Eu tenho que montar agora o meu segundo controle, que é o contas a pagar. Eu vou voltar aqui, então, vou montar aqui embaixo o contas a pagar. Contas a pagar, eu vou pegar o modelo aqui de cima e vou colocar conforme aqui, compras à vista, pagamento de aluguel, folha de pagamento, pagamento de dividendos, pagamento de empréstimos, compra de ativos imobilizados, e pagamento de impostos. E vou colocar o total de desembolsos. Aqui vou fazer a mesma coisa. No caso, gente, o total de desembolso nada mais é do que as compras à vista pagas dentro do mês, mais o pagamento de aluguel, mais o folha de pagamento, mais o pagamento de dividendos, pagamento de empréstimo, mais o ativo mobilizado, mais os pagamentos dos impostos. Isso tudo aqui. Então, aqui está meu controle de contas a pagar, tá, gente? Agora eu vou jogar as informações aqui conforme está lá no exercício. Vou voltar aqui, olha, as compras atuais, sim? Sim? Total de desembolso é o quê? O total de desembolso é a soma do compras à vista, pagamento de aluguel, compras à vista, que significa que você está pagando à vista, tá? Uhum. Pagamento de aluguel, a folha de pagamento, o pagamento de dividendos, o pagamento de empréstimos,
as compras de ativos mobilizados e o pagamento de impostos. É a soma. É a soma de tudo. É a soma de tudo. E o total de recebimento? É também a soma de tudo aqui, ó. É a soma das vendas à vista, o que você vai receber. Mas é lógico, gente, que vocês estão vendo que tem que ser dentro do mês, né? Que está recebendo em 30 dias dentro do mês, que está recebendo em 60 dias dentro do mês, 90 dias dentro do mês, a 120 dias dentro do mês e outros recebimentos dentro do mês. Ok. Então, posso voltar aqui agora? Posso dar Pode. sequência? Posso? Vamos lá, então. As compras atuais ou esperadas da empresa, totais feitas à vistas, são de 1.900, 1.100, respectivamente, para o mês de maio. Então, aqui, ó, são à vistas, né? Então, espera lá, são 1.000 dentro do mês lá de maio. Então, aqui eu vou colocar. Detalhe, tá, gente? Eu gosto de colocar sempre o valor negativo aqui, tá? Eu gosto porque, como a gente está falando de controle de contas a pagar, isso é negativo, né? Então, R$ 1.000 negativo aqui. Vou colocar aqui R$ 1.000 negativo. R$ 900 aqui para o mês de junho. 900 menos 900. E para o mês de julho vai ser R$ 1.100. R$ 1.100. Opa. Então, aqui eu já tenho o que está projetado para a empresa para compras à vista que ela está fazendo. Então, aqui também eu já fiz a letra C aqui do enunciado. Olha aqui, ó, a despesa mensal de aluguel é de R$ 1.000. Significa que se é uma despesa mensal, gente, todo mês ela vai ter, tá bom? Então, eu vou voltar aqui, ó, e colocar aluguel menos R$ 1.000 no mês de maio, menos R$ 1.000 para o mês de junho, menos R$ 1.000 para o mês de julho, tá bom? Voltando aqui, ó, a folha de pagamento correspondente a 10% da venda do mês anterior. Significa que a folha de pagamento é 10% da folha do mês anterior. Se eu coloco aqui, ó, 10% da venda do mês anterior, o mês anterior de maio é abril. As vendas de abril foram 2.300. Eu vou pegar esse valor vezes 10%, né? Aqui no caso, gente, ele vai me dar um valor positivo. 10%. Ele vai me dar um valor positivo, só que eu quero um valor negativo. O que eu vou fazer aqui, tá, gente? Eu vou colocar um sinal negativo para mim aqui, tá? Eu vou colocar como se 2.300 fosse negativo, porque ele vai me dar lá um valor negativo. Olha lá, então, a folha de maio é 2.300. Qual que é o valor da folha de julho, gente? É a mesma coisa. Como é baseado aqui no exercício, né? A folha de pagamento correspondente a 10% da venda do mês anterior, então, igual a menos, né? Qual que é o valor da venda do mês de maio? 2.500 vezes 10%, vai me dar o valor de 250. Julho é igual a menos aqui a venda de junho, 2.300 vezes 10%, eu chego ao valor de R$ 230 aqui, tá bom? Continuando aqui, né, gente? Serão pagos dividendos de R$ 800 em dinheiro em julho. Ou seja, eu vou pagar um dividendo em julho. Sim? Está indo muito rápido, tem como sair um pouquinho mais devagar? Tá bom. Vocês perderam alguma parte ou pode ser daqui devagar? Não, pode seguir aí devagar, porque eu ainda estou nos cálculos ainda da folha de pagamento. Ah, então tá bom. Então tá bom, mais devagar. Tá bom. Então, voltando aqui, gente, vamos ler aqui o que o enunciado fala, tá bom? Aqui, ó. Serão pagos dividendos de R$ 800 em dinheiro em julho. Significa que essa saída de caixa aqui, gente, ela vai acontecer somente em julho. Observem que ela não fala que vai ser uma coisa recorrente. Ela só é uma coisa extemporânea, tá bom? É um mês só que vai acontecer. O que eu vou ter que fazer, então, gente? Eu vou ter que vir aqui em dividendos e colocar menos R$ 800 em julho. Significa que no mês de maio não vai ter saída, é zero. E no mês de julho, de junho, não tem saída, é zero. Tá bom? Aí, então, né, voltando aqui ao exercício, eu vou fazer agora a letra G.
A letra G está falando em julho, vence em compromisso de amortização em juros de empréstimo no valor de R$ 750 reais. Ele também está falando que vai ser só uma saída de caixa no mês de julho, tá, gente? Então, eu tenho que colocar lá no mês de julho o valor de R$ 750 reais. Só vai ser colocado no mês de julho. Como ele não falou que é de todos os meses, eu só vou colocar em julho lá também. Então, aqui, deixa eu só confirmar, menos R$ 750 reais, e vou colocar zero aqui para o mês de maio, zero aqui para o mês de julho. Estão conseguindo me acompanhar, gente? Sim, Ok? tá tranquilo. Sim. Sim? Então tá bom. Aí, vou dar sequência aqui agora, então, falando sobre a letra H. Olha, uma compra de equipamento à vista está previsto, né, para no valor de R$ 1.000 para o mês de julho também. A empresa ela está projetando, gente, comprar no mês de julho um equipamento no valor de R$ 1.000. Isso daqui, gente, é ativo, tá bom? Permanente, mobilizado. Mobilizado significa então que no mês de julho ela vai gastar R$ 1.000 aqui também. Só está falando do mês de julho. Eu tenho que respeitar aquilo que o exercício está passando. Então, eu vou colocar em compra de ativo zerado no mês de maio, zerado no mês de junho, e vou colocar R$ 1.000 aqui no mês de julho, conforme está aqui no iniciado. Tá bom? E, por fim, agora aqui, turma, eu vou calcular o imposto, né, de 320 deve ser pago em junho. No caso, o imposto aqui de 320, ela vai ser pago em junho. O desembolso aqui, dele é de junho, tá? Eu vou voltar lá no nosso quadro de contas a pagar e vou colocar a informação aqui. Zero no mês de maio, menos 320, que é o imposto, né, aqui que vai ser pago em junho, e zero aqui no mês de julho. Pessoal, o quanto que essa empresa pretende gastar no mês de julho? Julho, eu não consigo ver. Mês de julho, vocês não estão conseguindo enxergar? 2.470. Isso, Julho? 4.880, né? Vocês não estão conseguindo enxergar, gente? Tá mais ou menos. Tá ruim a tela, sim? Porque tá no É o máximo. quê? Oi? Pra mim tá ok. Tá ok? Pra mim também a tela tá ok, só que eu não entendi. Qual o ponto que você não entendeu? Não, essa pergunta. Ah, tá. É quanto que a empresa vai pagar no mês de julho? 4.880. Isso, 4.880. Aí, Dê, você tá no celular ou no computador? Tô no computador. E a tela tá ruim com a projeção? Tá bom, professor. Eu que tô com problema mesmo. Ah, então tá bom. Então tá. Gente, como eu falei com vocês, os dois controles mais importantes que a gente tem que fazer antes do fluxo de caixa é o contas a pagar e o contas a receber, tá bom? O contas a pagar e o contas a receber, ele vai direto na política de como a gente financia o cliente, a gente dá o crédito para o cliente, e o contas a pagar em como a gente negocia com os nossos fornecedores. O quanto de prazo, né, a gente consegue aí para conseguir fazer esses pagamentos. O ideal, gente, é que o contas a receber seja sempre maior do que o contas a pagar. Porque senão a gente vai ter um problema aí de questão de defasagem de saldo, né? Você vai precisar buscar dinheiro de empréstimo no mercado para conseguir pagar suas dívidas, tá bom? Agora, então, com essas informações aqui, turma, eu vou montar o nosso fluxo de caixa. Eu tenho informação do contas a receber e agora tenho informação do contas a pagar. Eu vou voltar agora aqui e vou pegar o fluxo de caixa, que é no caso esse cara aqui, e vou montar lá. Vou montar aqui o fluxo de caixa. Ele é o recebimento total. Aqui, menos os desembolsos totais. Vou colocar aqui, que é igual ao fluxo de caixa líquido. Caixa líquido.
mais... Opa. Aqui vai ser o saldo inicial de caixa. Saldo inicial de caixa. Aqui vai ser o saldo final de caixa. Menos caixa mínima. Saldo de caixa mínimo. Aqui vai ser mais barra menos financiamento. Opa. Financiamentos. Aqui também a mesma coisa, só que aqui vai ser aplicações. Da conta, a caixa, aplicações, e financiamentos. No caso, vou buscar aqui também essa informação. Pessoal, como é que vocês estão no Excel aí? Turma? Não estão. Vocês não estão? Não, estou falando assim, como é que vocês estão dominando? Como é que está aí o nível de vocês no Excel? Básico. Para mim tem que ser Intermediário. é fácil, tranquilo. Tá. Sempre que vocês puderem, gente, exercitem o Excel, tá? Porque ele está sendo muito requerido aí no mercado de forma geral, tá? As empresas têm valorizado bastante os funcionários, né, que têm domínio dessa ferramenta. Ele é muito prático, vocês estão observando aqui, principalmente para fazer cálculo, né? Uhum. A gente está fazendo um controle aqui praticamente do financeiro da empresa todo, contas a pagar, receber e tesouraria da empresa, tá? A gente está fazendo com poucos passos aqui, algum dos controles que as pessoas mais quebram a cabeça para fazer. Elas não conseguem ter essa gestão aqui, esse controle do dia a dia. Vamos lá. Pessoal, aonde que eu busco a informação aqui, gente, dos recebimentos aqui totais? De onde que vem a informação dos recebimentos totais para o fluxo de caixa? Quem saberia me dizer? Do contas a receber. Isso mesmo. Então, eu vou pegar aqui, ó, lembrando que a gente só vai fazer a projeção para o mês de maio, tá, gente? A partir do mês de maio. Então, vou pegar aqui, ó, recebimentos totais, ele é igual a esse recebimento aqui do contas a receber, ó, vai ser R$ 3.080. Eu vou pegar ele daqui, ó, e vou fazer a mesma coisa para junho, que é do mês de junho. Vou pegar aqui os 3.200 e vou fazer a mesma coisa para julho, que é aqui também, ó, 3.240. Tá bom? Aí, turma, de onde que vai vir os desembolsos totais aqui, turma? Não vai vir do controle de contas a pagar? Eu vou buscar informação também aqui, ó, dos desembolsos totais do contas a pagar. Vou pegar aqui o valor que está aqui em cima. E vou pegar aqui. Agora, gente, com essas informações, eu consigo montar o fluxo de caixa. Agora, vamos lá, ó. O fluxo de caixa, gente, ele é uma fórmula do recebimento total menos os desembolsos totais.
O que a gente tem que lembrar? Que o desembolso total aqui está como negativo, tá bom? Aí vou fazer igual a soma aqui e vou pegar a diferença desses valores aqui. Vou pegar a diferença, fazer a mesma coisa aqui com o mês de junho. E vou pegar e fazer a mesma coisa com o mês de julho. Significa, então, que aqui, ó, eu estou determinando qual é o meu fluxo de caixa líquido. Quando eu confronto os recebimentos do mês com os pagamentos do mês, o quanto que, de fato, a minha empresa está gerando, tá bom? E aí, agora, eu preciso do meu saldo inicial. Aí eu vou voltar lá no exercício, gente, para buscar a informação do meu saldo inicial, tá bom? Aquela primeira parte que eu falei com vocês que depois eu iria recuperar ela. Vou voltar aqui no slide e vou pegar ela aqui, olha, falando aqui, ó. A empresa apresenta um saldo de caixa de R$500 no dia 1º de maio. Então, R$500 no dia 1º de maio é o saldo inicial de caixa. Eu vou trazer esse saldo de caixa para lá, tá, gente? Vou levar para lá, ó, R$500. Então, R$500 é o saldo inicial. E aí, o que vai acontecer, gente? Olha que coisa interessante. Ele está me falando o seguinte, a empresa ela vai desejar manter esse valor como saldo mínimo. Ou seja, se é saldo mínimo, ela vai fazer com que esse saldo ele sempre fique dentro da empresa. Eu tenho que colocar esse valor aqui negativo, tá, gente? Como saldo de caixa aqui negativo. Vou colocar ele aqui como R$500 negativo. Ela deseja permanecer com esse saldo de R$500 aí durante os meses, menos R$500, menos R$500. E aí, vamos lá agora aqui, ó, no mês de maio. O mês de maio, gente, como é que vai acontecer aqui? O mês de maio nada mais é do que, então, o saldo final dele é a soma do saldo do caixa líquido mais a soma do saldo de caixa inicial, que vai dar 1.350. O que vai acontecer, gente? Esse saldo de 1.350, você pode aplicar ele, tá, turma? Você não necessariamente precisa deixar ele parado. No caso aqui da empresa, ela pode vir aqui, ó, e fazer o seguinte, eu posso aplicar esse saldo. Eu posso simplesmente, então, pegar 1.350, igual a soma desse valor com esse. Significa que a empresa vai poder aplicar 850 e ainda deixar em caixa parado R$500. No mês de maio, gente, a empresa dispôs, então, de um saldo final de caixa de 1.350, sendo que ela pode fazer uma aplicação de R$850, porque sobrou recursos. Vocês entenderam aqui, gente? Sim. Sim. Tá bom? Então, vocês entenderam que sobrou 1.350 do saldo final de caixa do mês de maio, né? Só que a empresa deseja manter, no saldo do caixa, ela deseja manter parado na empresa R$500. E aí, o que ela vai fazer, gente? Ela vai fazer, então, tá, turma? Uma aplicação de 850 e deixar parado R$500. Uma pergunta, gente. Qual que é o saldo inicial do caixa do mês de junho? Aí vai ser o final do mês de maio. Isso. Qual que é o valor final do mês de maio? 1.350. Isso mesmo, 1.350. 1.350. Qual que é o saldo final, gente, do mês de junho? O saldo final do mês de junho é o saldo líquido de caixa mais o saldo inicial de caixa, que é esse 1.350. Ok? 2.100, ok. Isso. Gente, vocês estão conseguindo me acompanhar? Sim. Eu sim. Tá? Então tá bom. E aí, turma, sobrou 2.100 na empresa. A empresa vai precisar de dinheiro ou ela pode aplicar recurso? Pode aplicar. Ela pode aplicar. Se ela quiser aplicar, vai ser a mesma coisa. Ela vai deixar R$500 parado e vai aplicar a diferença. Se ela quiser, ela pode aplicar os R$1.600, deixando R$500 parado, tá bom? E aí, turma, um detalhe aqui agora, no mês de julho, quanto que vai ser o saldo inicial do mês de julho, gente? 2.100. Isso mesmo, 2.100. E aí, aqui então, fica igual a soma, que é esse cara aqui com esse, vai ficar R$460. Gente,
uma pergunta básica aí. Sobrou R$ 460. Ela chegou ao saldo mínimo? Não. E Não. aí? Vocês acham prudente ela fazer um financiamento de R$ 40, gente, para chegar ao saldo mínimo dela? Não. 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 Não, né? E isso aqui é bom senso, tá, gente? É porque, assim, se fosse na prática, a gente nunca ia fazer um empréstimo de R$ 40. Mas no caso, tá, turma? No caso aqui, como o saldo mínimo foi colocado, a gente teria que fazer, tá bom? Mas na prática, gente, no dia a dia, no mundo real, a gente não vai precisar fazer, porque o saldo de caixa está positivo. Mas só que se a empresa tiver uma política de saldo maior, vamos supor que ela tivesse uma política de saldo de R$ 3.000 e tem de R$ 460 no caixa. A gente teria que fazer um empréstimo, tá bom? Ok. Ok? No caso aqui, gente, só para fins de exemplo, eu vou colocar aqui que ela vai fazer um empréstimo, tá bom? Ela vai fazer um empréstimo aqui de R$ 40 para complementar o caixa, tá bom? Só para fazer aqui para vocês entenderem aqui como é que vai ser feito o fechamento aqui do caixa. E aí, gente, o que vai acontecer? A gente agora vai fazer o fechamento do caixa numa visão sintética. Esse caixa aqui, turma, ele é muito operacional, tá? Esse caixa aqui, muitas vezes, ele não possibilita uma visão de gestão. A gente está falando de um caixa operacional do dia a dia, controle do dia a dia, né? Dos analistas. Mas a nível gerencial, é importante que a gente traga uma informação mais consolidada. Como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer esse resumo aqui das contas que realmente importa, que é o quanto tem em caixa, o quanto tem aplicação e o quanto eu devo de financiamento. Por exemplo, no mês de maio, gente, o quanto que ficou em caixa? Caixa no mês de maio. Não ficou R$ 500? Se eu falei que eu fiz a aplicação, gente, eu tinha 1.350. Vocês lembram que tinha um caixa mínimo de R$ 500? O que vai ficar no mês de maio é o saldo final o saldo inicial do caixa? R$ 500? Não, vai ficar... Você está vendo aqui o saldo mínimo de caixa? Uhum. Por que vai ser ele? Porque não sobrou 1.350, Aide? Sobrou. Então, aí você vai mostrar como é que você fez. R$ 500 ficou em caixa, positivo, só que aí você colocou uma aplicação de 850. Olha que coisa interessante aqui, gente. Sobrou 1.350 em caixa, mas R$ 500 está na caixa, na empresa de fato, e 850 está em aplicação. Entendi. O mês de junho, gente, vai ser a mesma coisa. Sobrou em caixa R$ 500 e você fez uma aplicação de R$ 1.600. Entenderam aqui, turma? Sim. E aqui, gente, olha que coisa interessante. O mês de julho sobrou em caixa, gente, 460. E o que você fez, turma? Você foi lá e fez um financiamento de R$ 40. Fez um financiamento de R$ 40, que vai ter em caixa quanto, gente? R$ 500, que é o caixa mínimo. Ou seja, quando o gestor, você não vai querer saber o quanto que você pagou, o quanto que você recebeu. A informação que você quer é o quanto que tem disponível em caixa, implicação financeira e quanto que você deve de financiamento. Aqui você já tem as informações. Por exemplo, o mês de maio está projetado que vai fechar em caixa com R$ 500 em caixa e 850 no banco. Nas aplicações financeiras, perdão. No mês de junho vai tá aí, né? Tá provável que você vai ficar com R$ 500 em caixa e 1.600 na aplicação financeira. No mês de julho, gente, você vai ficar com R$ 460 em caixa e R$ 40 você vai ter que financiar para conseguir atingir seu saldo mínimo de caixa. Lembrando que isso foi uma política do exercício dado, tá, gente? Ok aqui, turma? Ok. Tá bom, ok. Tranquilo? Então, turma, recapitulando aqui, tá? Para fazer o nosso fluxo de caixa, a gente precisa da informação do contas a receber, que a gente montou, do contas a pagar, junto a gente vai fazer a informação do nosso fluxo de caixa. Lembrando que aqui, gente, é uma estrutura simplesmente de subtração e soma, tá bom? No caso aqui, para a gente colocar os meses, né? Empilhado aqui e saber o quanto que vai sobrar de saldo para cada mês. Dúvidas aqui, turma? Não. E esse Não? exercício que você Não. Tem exercícios, tá, gente?
Tem exercício aqui para vocês. Nesse caso, gente, eu não vou falar agora sobre o valor da inflação, tá? Mas a gente vai fazer quando vocês fizerem o exercício de vocês aqui. Cadê? Exercício. Vocês estão com papel e caneta aí, turma? Todo mundo? Sim. Então, vocês pegaram essa estrutura aqui, gente, do fluxo de caixa aqui, do contas a receber, do contas a pagar e do fluxo de Se você caixa? quiser compartilhar Sim. com a gente aqui no chat, é bom. Eu mandei para os slides. Eu mandei ele por e-mail aí, desculpa. Ah, tá. Então você tá no Porque eu vou precisar, porque, por exemplo, eu vou deixar projetado o exercício. Tem como vocês tirar uma foto, gente? Que eu estou voltando neles aqui agora. Tire uma foto para que vocês consigam montar. Ó, tire uma foto da tela aí agora sobre o fluxo de caixa. Mas esse aí tá no slide que você mandou? Tá tudo no slide. Vocês conseguem abrir ele aí? Eu tô falando em relação a essa planilha que você montou. Ah, não, eu vou enviar. Não, eu vou Esse aí nós compartilhar. temos. Não, eu vou compartilhar. Isso, a planilha que você montou aqui, eu falei que você poderia compartilhar com a gente. Ah, não, tá bom. Eu achei que era só a estrutura da tabela. Não, eu vou enviar. Isso nós temos. Eu vou enviar para vocês. Gente, vamos lá. O que eu quero que vocês façam então, tá bom? Vai ficar aí de para casa para vocês. Eu quero que vocês façam lá no slide, tem esse exercício aqui que eu passei para vocês, tá vendo? Tem esse exercício. Uhum. Eu vou passar aqui tá o gabarito, tá, gente? Mas eu peço que vocês façam sem olhar, tá bom? Tentem fazer sem olhar. Eu dei 2 exercícios. Tem mais esse exercício aqui de compras. Aqui também está o gabarito. E aqui o exercício de orçamento de caixa. Que aqui vocês vão ter que montar também, está o gabarito aqui. Tá. Agora, esse daqui, gente, que é exercício para casa, eu não deixei o gabarito, tá bom? Eu vou mandar ele para vocês, né, na verdade, vai ser na próxima aula, porque eu vou deixar vocês fazerem e peço que vocês me entreguem esse último aqui, tá bom? É para vocês fazerem e me enviar esse exercício aqui, ó. O último do slide. Para a gente passar para o restante da turma, que às vezes não pôde acompanhar a aula hoje. O que é? Desculpa. Ele vai ser avaliado, esse exercício? Vai ser avaliado. Vai ser parte, já está valendo como exercício da parcial 2, tá, ID? Eu quero que vocês me entreguem o último slide. Eu vou mandar, gente, hoje mesmo, essa planilha que eu fiz aqui com vocês, tá bom? Com ela, eu quero que vocês montem dentro do modelo e me entreguem esse último exercício aqui. Tá, Combinado? Combinado. Gente, alguma dúvida sobre a montagem Vai da tabela? entregar quando? No máximo até a próxima aula. Ok. Tá bom, obrigada. Tá bom? Gente, dúvidas, por gentileza. Eu acho que dúvidas vão surgir à medida que a gente for montar. E Montar, aí, né? Tá. pode conversar no grupo, né? Sim, pode mandar no grupo, pode me contactar, que aí a gente vai tirando as dúvidas, tá bom? Então, gente, eu Tá bom, vou. obrigada. Espera aí, eu vou mandar essa planilha agora para vocês. Espera aí que eu já vou baixar e vou mandar por e-mail, com vocês online, para vocês já verem que vocês estão recebendo aí. Salvar como. Baixar uma cópia. Já vou mandar no e-mail de vocês, tá, gente? A planilha com a resolução, para que vocês façam aí. Ok. Tá? 100%. Deixa eu voltar aqui. Só enquanto isso, e só porque eu não sei se estava todo mundo, prova então tranquilo, né, gente? Fala dando feedback lá para vocês. Eu gostei muito da nota, tá, gente? A prova, na minha percepção, tá? Não estava uma prova fácil. Fiz conforme vocês não iriam achar com facilidade, né? No Braille, né? Tirei questões aí, montei as próprias questões. Você mandou, Fábio, no e-mail? Tô mandando agora, peraí. Tá vendo a comunicação do Pitágoras aqui no e-mail, falando que a previsão de retorno da aula é dia 18 de maio. Isso.
A gente tá ansioso, né? Esperando para ver, porque assim, era para ser dia 30 agora. É, isso mesmo. Aí. Não, na verdade ia ser a partir do dia 4, né? Ah, dia 4 tinha mudado, né? O decreto, ele vai até 30. Primeiro é feriado, então seria a partir do dia 4, mas aí foi adiado novamente para o dia 18. Gente, acabei de enviar o exercício que a gente fez, tá bom? Ok. Então, turma, conforme a ID falou aí, turma, a previsão é que a gente volta dia 15, né? Mas aí a gente... Hã? 18. 18? Desculpa, dia 18, né? Mas aí, turma, depende muito dos órgãos governamentais, né? Que a gente está praticamente se a gente abrir, pode ser multado. Os alunos, vocês viram que estão recebendo multa também, pessoa física, né? Que estão andando sem máscara, né? Está fazendo aglomeração. Mas vamos firmes e fortes aí, né, gente? A gente vai conseguir. Juntos, a gente é mais forte. Juntos somos mais, né? Juntos somos mais fortes. Então tá, gente. Obrigado para vocês. Boa noite. Até a próxima aula aí. E fico à disposição, tá, gente? Conforme falei, esse exercício é para entregar na próxima aula, tá, gente? No máximo. Quem puder já fazer e entregar antes, eu agradeço, porque eu vou tirando as dúvidas. E, gente, poucas pessoas estão me contactando. Só, por exemplo, eu recebo mais contato da ID, da Ingrid, da Isabelle. Pode me mandar mensagem, tá, gente? Não precisa ficar constrangido aí, não. Se tiver dúvidas, pode me mandar mensagem na resolução do exercício, que eu tento aí prontamente atendê-los, tá bom? Ok, Fábio. Ok, Então, Fábio. Obrigada. Então tá. Obrigado, viu, gente? Então, boa noite para vocês aí. Boa Fiquem com noite. Deus. Obrigada, boa noite. Tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.